Ouve, Israel, tu estás hoje para passar o Jordão, para entrar a possuir nações mais numerosas e mais fortes que tu, cidades grandes e fortificadas até o céu, um povo grande e alto, filhos de gigantes, dos quais tens tu conhecimento, e ouviste dizer, quem resistirá diante dos filhos do gigante? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é o que passa diante de ti, fogo consumidor, que os destruirá e humilhará diante de ti, e tu os expulsarás, e os destruirás logo, como o Senhor te disse. Não digas em teu coração quando o Senhor teu Deus os haverá expulsado de diante de ti, dizendo, por minha justiça me pôs o Senhor a possuir esta terra, pois pela impiedade destas nações o Senhor as expulsa de diante de ti. Não por tua justiça, nem pela retidão de teu coração entras a possuir a terra deles, mas pela impiedade destas nações o Senhor teu Deus as expulsa de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, sabe que não por tua justiça o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la. Que povo duro de cerviz és tu. Lembra-te, não te esqueças que provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia que saíste da terra do Egito, até que entrastes neste lugar, fostes rebeldes ao Senhor, e em Horebe provocastes a ira ao Senhor, irou-se o Senhor contra vós para destruir-vos. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fez convosco, estive então no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E deu-me o Senhor as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme todas as palavras que vos falou o Senhor no monte do meio do fogo, no dia da assembleia. E foi ao fim dos 40 dias e 40 noites, que o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E disse-me o Senhor, levanta-te, desce logo daqui, que teu povo que tiraste do Egito se corrompeu. Logo se apartaram do caminho que eu lhes mandei, fizeram para si uma efígie de fundição. E falou-me o Senhor, dizendo, vi esse povo, e eis que ele é povo duro de cerviz. Deixa-me que os destrua, e apague seu nome de debaixo do céu, que eu te porei sobre gente forte e muito mais que eles. E voltei e desci do monte, o qual ardia em fogo, com as tábuas do pacto em minhas duas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Havíeis feito para vós um bezerro de fundição, desviando-vos logo do caminho que o Senhor vos havia mandado. Então tomei as duas tábuas, e lancei-as de minhas duas mãos, e quebrei-as diante vossos olhos. E prostrei-me diante do Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido fazendo mal aos olhos do Senhor para irá-lo. Porque temi por causa do furor e da ira com que o Senhor estava irritado contra vós para destruir-vos. Porém o Senhor me ouviu ainda esta vez. Contra Arão também se irou o Senhor em grande maneira para destruí-lo. E também orei por Arão então. E tomei vosso pecado, o bezerro que havíeis feito, e queimei no fogo, e o esmigalhei moendo muito bem, até que foi reduzido a pó, e lancei o pó dele no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, e em Massá, e em Quibrote-Atavá, e irritastes ao Senhor. E quando o Senhor vos enviou desde Cádiz Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que eu vos dei, também foram rebeldes ao dito do Senhor vosso Deus, e não creram, nem obedeceram à sua voz. Rebeldes foram ao Senhor desde o dia que eu vos conheço. Prostrei-me, pois, diante do Senhor 40 dias e 40 noites que estive prostrado, porque o Senhor disse que vos havia de destruir. E orei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, não destruas teu povo e tua herança que resgataste com tua grandeza, ao qual tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes a dureza deste povo, nem a sua impiedade, nem a seu pecado. Por que não digam os da terra de onde nos tiraste? Porquanto não pôde o Senhor introduzi-los na terra que lhes havia dito, ou porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. E eles são teu povo e tua herança, que tiraste com tua grande força e com teu braço estendido. Naquele tempo o Senhor me disse, lavra para ti duas tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a um monte, e faze para ti uma arca de madeira. E escreverei naquelas tábuas palavras que estavam nas tábuas primeiras que quebraste, e as porás na arca. E fiz uma arca de madeira de acácia, e lavrei duas tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as duas tábuas em minha mão, e escreveu nas tábuas conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos havia falado no monte do meio do fogo, no dia da assembleia, e as deu a mim o Senhor. E voltei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que havia feito, e ali estão, como o Senhor me mandou. Depois partiram os filhos de Israel de Beerote Bene-Jacacã a Mozerá, ali morreu Arão, e ali foi sepultado, e em lugar seu teve o sacerdócio seu filho Eleazar. De ali partiram a Gudodá, e de Gudodá a Jotatá, terra de ribeiros de águas. Naquele tempo separou o Senhor a tribo de Levi, para que levasse a arca do pacto do Senhor, para que estivesse diante do Senhor para servir-lhe, e para abençoar em seu nome, até hoje, pelo qual Levi não teve parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é sua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. E eu estive no monte como os primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu também esta vez, e não quis o Senhor destruir-te. E disse-me o Senhor, levanta-te, anda, para que partas diante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei a seus pais lhes havia de dar. Agora, pois, Israel, que pede o Senhor teu Deus de ti, a não ser que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e seus estatutos,
mandamentos, que eu te prescrevo hoje, para que tenhas bem. Eis que, do Senhor teu Deus são os céus, e os céus dos céus, a terra, e todas as coisas que há nela. Somente de teus pais se agradou o Senhor para amá-los, e escolheu sua descendência depois deles, a vós, dentre todos os povos, como neste dia. Circuncidai, pois, o prepúcio de vosso coração, e não endureçais mais vossa cerviz, porque o Senhor vosso Deus é Deus de deuses, e Senhor de senhores, Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem toma suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, que ama também ao estrangeiro dando-lhe pão e roupa. Amareis, pois, ao estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te achegarás, e por seu nome jurarás. Ele é teu louvor, e ele é teu Deus, que fez contigo estas grandes e terríveis coisas que teus olhos viram. Com 70 almas desceram teus pais ao Egito, e agora o Senhor te fez como as estrelas do céu em multidão. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo a ele de todas as cidades, disse por parábola: saiu um semeador para semear sua semente, e ele, semeando, caiu uma parte junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra parte caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, porque não tinha umidade. E outra parte caiu entre espinhos, e nascendo, os espinhos juntamente a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e nascida, deu fruto a 100 por 1. Dizendo-lhe estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: que parábola é esta? E disse ele: a vós é dado entender os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os de junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, e tira-lhes a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. E os de sobre a pedra, estes são os que ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas estes não têm raiz, que por um tempo creem e no tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e idos, se sufocam com as preocupações, e riquezas, e prazeres da vida, e não dão bom fruto. E o que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a retêm um honesto e bom coração, e dão fruto que permanece. E ninguém, acendendo a lâmpada, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe na luminária, para que os que entrem vejam a luz. Porque não há coisa oculta, que não venha a ser apresentada, nem coisa escondida, que não haja de ser conhecida, e vir à luz. Olhai, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que lhe parece que tem, lhe será tirado. E vieram a ele sua mãe e irmãos, e não podiam chegar a ele por causa da multidão. E foi-lhe anunciado, dizendo: tua mãe e teus irmãos estão fora, e querem te ver. Porém, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e a fazem. Tu conheces como me insultam, me envergonham e me humilham. Diante de ti estão todos os meus adversários. Insultos têm quebrado meu coração, e estou fraquíssimo. E esperei compaixão, porém houve nenhuma. Também esperei por pessoas que me consolassem, mas não os achei. Deram-me fel como alimento, e em minha sede me deram vinagre para beber. Torne-se a mesa diante deles como que um laço, e aquilo que lhes dá segurança lhes seja uma armadilha. Sejam escurecidos os olhos deles, para que não possam ver, e que seus quadris vacilem continuamente. Derrama a tua indignação sobre eles, e que sejam tomados pelo ardor de tua ira. A habitação deles seja desolada, e que não haja morador nas tendas deles. Porque perseguem aquele a quem tu feriste, e contam histórias da dor daqueles a quem tu machucaste. Conta como maldade a maldade deles, e não sejam eles agraciados por tua justiça. Sejam riscados dos livros da vida, e não estejam eles escritos junto com os justos. Mas eu estou miserável e em dores. Ó Deus, que tua salvação me proteja. Louvarei o nome de Deus com cântico, e o engrandecerei com agradecimentos. Isto agradará ao Senhor mais do que o sacrifício de um boi ou de um bezerro com chifres e unhas. Os mansos verão, e se alegrarão. Vós que buscais a Deus, vosso coração viverá. Porque o Senhor ouve aos necessitados, e não despreza os prisioneiros que lhe pertencem. Louvem a ele os céus, a terra, os mares, e tudo que nele se move. Porque Deus salvará Sião, e construirá as cidades de Judá, e habitarão ali, e a terão como posse. E a semente de seus servos a herdará, e os que amam o nome dele habitarão nela. O homem de bem ganha o favor do Senhor, mas ao homem de pensamentos perversos, ele o condenará. O homem não prevalecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida.